E a nomenclatura para oxiácido, como é que vai ser? A gente vai precisar saber o NOx do elemento, que é a carga do elemento. Se a carga for mais 1 ou mais 2, o ácido vai ser ácido, hipo, o nome do elemento, uma determinação oso. Se a carga for mais 3 ou mais 4, vai ser ácido, o nome do elemento, uma determinação oso. Se for mais 5 ou mais 6, vai ser ácido, o nome do elemento, uma determinação ico. E se for mais 7, vai ser ácido per, o nome do elemento, uma determinação ico. Por exemplo, o H3PO2. Como é que a gente vai saber o NOx do elemento? Da seguinte forma. Eu tenho aqui o H3PO2. O NOx do hidrogênio é mais 1. E o NOx do oxigênio é menos 2. Eu tenho 3 hidrogênios. Vezes uma carga mais 1, vai ficar mais 3. Eu tenho 2 oxigênios. Vezes menos 2, vai ficar menos 4. Então, qual é o valor que eu somado com mais 3 e que subtraído de menos 4 fica igual a 0? É mais 1, porque mais 3 mais 1 vai dar mais 4, menos 4 vai ficar igual a 0. Então, o NOx desse elemento aqui é mais 1. Se é mais 1, como é que vai ficar o nome dele? O nome dele vai ser... Só a gente analisar aqui, ó, o NOx. Mais 1, mais 2, ácido, hipo, o nome do elemento, que é fósforo, uma determinação oso, ácido, hipo, fosforoso. O H2SO3, como é que vai ser? Mesma coisa. Eu tenho aqui o NOx do hidrogênio, que é mais 1, e do oxigênio, que é menos 2. Eu tenho 2 hidrogênios, então vai ficar 2 vezes mais 1, que vai ficar mais 2. Tenho 3 oxigênios. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, qual é o número que somado com mais 2 e que subtraído de menos 6 dá igual a 0? É mais 4, porque mais 2 mais 4 dá mais 6, menos 6 dá 0. Então, o NOx do enxofre é mais 4. Se é mais 4, como é que vai ficar a nomenclatura dele? Vai ser ácido, o nome do elemento, uma determinação oso. Então, vai ficar ácido sulfuroso. E assim a gente faz para os outros elementos, para os outros ácidos. Só que tem uma exceção. Qual é a exceção? É o H2CO3. Por quê? Fazendo o cálculo dele, como é que vai ser? O cálculo do NOx. Eu tenho aqui o NOx do hidrogênio, que é mais 1, e do oxigênio, que é menos 2. 2 vezes mais 1 dá mais 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, o NOx do carbono vai ser mais 4, porque mais 2 mais 4 dá mais 6, menos 6 é igual a 0. Então, se o NOx do carbono é mais 4, como é que vai ser o nome dele? Ácido, o nome do elemento, uma determinação oso. Era para ser assim, só que, na verdade, o nome desse ácido é ácido carbônico e não ácido carbonoso, porque ele é uma exceção. E as bases? Para Arrhenius, as bases são substâncias que no meio aquoso vão liberar uma hidroxila. Uma hidroxila é esse OH- aqui. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, como o NaOH, que no meio aquoso vai ter o Na+, mais o OH-. Se essa substância no meio aquoso liberou uma hidroxila, eu tenho uma base. O CaOH2 no meio aquoso vai ter o Ca2+, mais 2 hidroxilas. Se essa substância no meio aquoso liberar hidroxila, eu tenho uma base também. Quais são as características das bases? As bases, elas são compostos iônicos. O que são compostos iônicos? São compostos formados por ligações iônicas. Uma ligação entre um metal e um metal, em que alguém vai doar elétrons e alguém vai receber esse elétron. As bases, elas sofrem dissociação
porque são compostos iônicos, eles já têm íons. O que vai acontecer no meio aquoso? Vai haver apenas a separação desses íons, ou seja, a dissociação desses íons. Geralmente tem o sabor adstringente e conduzem corrente elétrica, assim como os ácidos. É importante a gente saber também a classificação das bases. Quanto à solubilidade em água. Quais são as bases que são solúveis em águas? As bases solúveis em água são as bases formadas por metais do grupo 1A da tabela periódica e mais o NH4OH. Os elementos do grupo 1 da tabela periódica, a gente tem aqui o lítio, o sódio, o rubídio, o césio. Então, a gente tem aqui alguns elementos da família 1A. Então, as bases formadas por esses elementos aqui são consideradas bases solúveis em água. As pouco solúveis são as bases formadas por elementos do grupo 2A da tabela periódica, exceto o berílio e o magnésio, porque eles são considerados, bases formadas por esses elementos são consideradas insolúveis, certo? E quanto ao grau de dissociação das bases? A gente pode ter bases fortes ou bases fracas. As bases fortes são as bases do grupo 1A da tabela periódica, que são mais fortes que as bases do grupo 2A da tabela periódica, exceto bases formadas por berílio e magnésio, que não são consideradas bases fortes, e sim bases fracas. E os restantes são consideradas bases fracas também. Uma outra coisa importante é a nomenclatura das bases. As bases formadas por metais com NOx fixo vai ter um tipo de nomenclatura, e as bases formadas por metais que o NOx variam vai ter um outro tipo de nomenclatura. As bases formadas por metais com NOx fixo, a gente vai nomear da seguinte forma: vai ser hidróxido de mais o nome do cátion. Por exemplo, o NaOH vai ser hidróxido de mais o nome do cátion, que é o sódio. Ou seja, vai ficar hidróxido de sódio. MgOH2 vai ser hidróxido de mais o nome do cátion, que é o magnésio. Ou seja, hidróxido de magnésio. AlOH3, hidróxido de mais o nome do cátion, que é o alumínio. Hidróxido de alumínio. Então, é bem simples para bases formadas por metais com NOx fixo. E para bases formadas por metais que variam NOx, a gente pode nomear elas de duas formas. Vai ser hidróxido de o nome do cátion mais o NOx em algarismo romano. Por exemplo, tenho aqui o cobre. Tenho bases de cobre e bases de ferro. Aqui, como é que a gente acha o NOx em bases? Da seguinte forma. Aqui é como se eu tivesse um bem aqui e um bem aqui. E esses valores eles fossem invertidos. Então, esse 1 ele passa para cá. Então, o cobre fica cobre mais 1. E esse 1 que estava bem aqui passa para cá. Então, fica OH-. Aqui é a mesma coisa. É como se esse 2 passasse para cá, para a carga do cobre. Então, vai ficar cobre mais 2. E esse 1 passasse para cá. Então, fica uma hidroxila menos 1. Bom, como vocês podem ver, o cobre ele não tem o NOx fixo. Ele pode ter o NOx mais 1 e o NOx mais 2. Por conta disso, ele tem o NOx que varia. Então, a gente vai nomear essas bases da seguinte forma. Vai ser hidróxido de mais o nome do cátion, que é o cobre, mais o NOx em algarismo romano. Então, vai ficar hidróxido de cobre. Essa primeira aqui, como o NOx dela é mais 1, então vai ficar hidróxido de cobre 1. E a de baixo vai ser hidróxido de cobre 2, porque o NOx desse cobre aqui é mais 2. Só que existe uma outra maneira de nomear elas. Vai ser hidróxido mais o nome do cátion, mais a terminação ico, se o cátion for de maior NOx,
ou a terminação -ose se o cátion for de menor NOx. Aqui, essa primeira base, ela tem o NOx mais 1, então é o menor NOx. E essa segunda base aqui, ela tem o NOx mais 2. Dentre essas, essa daqui tem o NOx menor e essa daqui tem o NOx maior. Então, essa daqui, que tem o menor NOx, como é que ela vai ser nomeada? Vai ser hidróxido cuproso. Por que cuproso? Porque ela tem o menor NOx. E a de baixo vai ser hidróxido cúprico. Por que cúprico? Porque mais 2, ela tem o maior NOx. Então, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira. A primeira vai ficar hidróxido de cobre 1, ou hidróxido cuproso, e a segunda, hidróxido de cobre 2, ou hidróxido cúprico. Um outro tópico importante é a escala de pH. A escala de pH ela vai medir a acidez ou a basicidade de uma solução. Essa escala de pH ela vai do 0 ao 14. Substâncias menores que 7, a gente diz que elas são substâncias consideradas ácidas. Substâncias que têm valores maiores que 7 são substâncias que têm caráter básico. Substâncias que apresentam pH igual a 7 são substâncias neutras. Bom, quando a gente fala de pH, a gente automaticamente também está falando de indicadores ácido-base. O que são os indicadores ácido-base? São substâncias que vão alterar a coloração de acordo com o pH do meio. Então, elas vão mudar de acordo com o caráter básico ou ácido de uma determinada substância. Então, elas vão determinar se uma substância é ácida, básica ou neutra. Então, um indicador bastante utilizado é a solução de fenolftaleína. Bom, essa solução de fenolftaleína, no meio ácido, ela vai apresentar, ela vai ficar incolor, no pH menor que 7. No pH entre 7 e 10, ela vai apresentar uma coloração meia rósea. E no pH maior que 10, ela vai apresentar uma coloração roxa. Então, no pH ácido, ela vai ficar incolor. No pH básico, ela vai apresentar uma coloração mais roxa. Então, é dessa forma que ela vai indicar se uma substância é ácida ou básica. E quais aplicações no nosso cotidiano que a gente tem sobre pH? No nosso próprio sangue, por exemplo. O nosso sangue, ele deve ter um pH entre 7,35 e 7,45, que são o pH do nosso sangue considerado normal. Quando o nosso sangue ele assume valores maiores que 7,45 e valores menores que 7,35, já é um problema. A gente já vai estar apresentando alguns problemas. Então, o sangue ele tem que ter esse pH que varia entre 7,35 e 7,45. Na agricultura também a gente tem aplicações do pH, porque determinadas plantações se desenvolvem melhor no pH ácido, assim como determinadas plantações se desenvolvem melhor no pH básico. Por exemplo, o café, ele se desenvolve melhor num solo que tem um pH ácido, diferente da uva, por exemplo, que ela se desenvolve melhor num solo que tem um pH mais básico. Aí cabe ao agricultor saber encontrar fertilizante que tem um pH básico ou ácido. O sabão, ele funciona com base no pH. O pH do sabão ele é um pH alcalino, que é um pH básico. Só que se o sabão ele for extremamente básico, ele acaba agredindo a nossa pele. Então, o sabão ele também funciona com base no pH, só que ele tem que ter um pH adequado, ele não pode ser extremamente básico, senão ele acaba trazendo alguns problemas para a nossa pele. E a reação de neutralização? Mas o que é uma reação de neutralização? Vai ser uma reação
entre um ácido e uma base, que elas vão formar o sal e a água. Por exemplo, eu tenho aqui o hidróxido de magnésio, que é uma base, e esse hidróxido ele vai reagir com o ácido clorídrico. Então, nessa reação entre ácido e base, vai acontecer a formação de um sal, que é o cloreto de magnésio, e água. Então, a gente chama isso de reação de neutralização, porque todo o H+ do ácido vai reagir com toda a hidroxila da base, formando água. Onde a gente encontra essa reação no nosso cotidiano? Por exemplo, muitas pessoas utilizam o leite de magnésia. Por quê? Para aumentar o pH do estômago. O nosso estômago ele tem o ácido clorídrico. E o que acontece? O leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, ele vai reagir com esse ácido clorídrico e nisso vai acontecer a reação de neutralização. Então, o pH do estômago ele vai aumentar. Então, vai ocorrer a reação de neutralização. Um outro exemplo é na ferrada de formiga. Por quê? Na ferrada de formiga, quando a formiga nos ferra, ela libera um ácido. E aí, por conta disso, a gente acaba coçando, porque acaba irritando a nossa pele, por conta desse ácido. É aconselhado a gente utilizar alguns hidróxidos para amenizar essa ferrada de formiga. Porque quando a gente utiliza algum hidróxido, a gente está, nesse momento que a gente utiliza ele, vai acontecer a reação de neutralização. O hidróxido vai reagir com o ácido presente nessa substância que a formiga liberar. Então, por isso que é aconselhado a pessoa a utilizar o hidróxido. Também é aconselhado as pessoas que não têm desodorante a utilizarem o leite de magnésia. Por quê? O nosso suor, ele contém ácido. E quando a gente utiliza o leite de magnésia, que é uma base, vai acontecer também uma reação de neutralização que vai amenizar o odor presente no nosso suor. Então é isso. Foi essa a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção de vocês.